Fala pessoal, parei o carro aqui agora para estar falando para vocês um pouco mais sobre este mercado de veículos de futura quitação, comprando eles antes deles irem a leilão. Então, se você quer saber mais como consegue estar adquirindo um veículo por 10%, 20%, 30% do valor da tabela FIPE, fica comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir tudo como que funciona este mercado. E eu vou te mostrar nesse vídeo como que funciona claramente o mercado de compra de veículos antes do leilão. Existem alguns players hoje no mercado que eles vendem treinamentos partindo de 3, 4, 5 mil reais, outras mentorias em torno de 50 mil reais. Até chegou para mim um vídeo ontem de um desses players. E uma mentoria individual com a pessoa, 100 mil reais. E o que eu quero transmitir para vocês é que eu aprendi tudo o que eu sei hoje e tenho diversos mentorados já que também estão conseguindo ter uma lucratividade nesse mercado. Foi tudo na raça, foi tudo. Aprendi um pouco com alguns players no mercado, porém não foi. Foi no campo de batalha mesmo que eu aprendi e tomando golpes que eu aprendi que não era somente golpes esse mercado e que sim tem uma oportunidade real gigantesca, que tem um oceano azul nesse mercado para ser ainda difundido. E quem chega antes bebe água limpa, mas eu tô para te dizer que é estratosfericamente dentro do nosso cenário atual, politicamente, econômico, o que acontece é um mercado infinito, que ele nunca vai parar. Ele pode mudar alguma coisa, ele pode mudar alguma situação, pode mudar algum jeito da gente ter que começar a agir, mas esse mercado ele não vai acabar, porque é um mercado que se baseia basicamente no endividamento das pessoas. E hoje, em média, 83% dos brasileiros eles estão endividados. A cada 10 veículos que você vê na rua, falando de carros, 3 deles estão financiados e com parcelas em atraso. Podem não estar ainda no período da busca e apreensão, mas são pessoas que já estão com uma dificuldade financeira para estar mantendo, pagando atrasado, conseguindo com muito esforço estar honrando aquilo ou quase nem conseguindo. Então isso é um oceano azul para a gente estar explorando e conseguindo ganhar muito dinheiro nos próximos anos. Ainda mais com a revolução da inteligência artificial, diversos empregos que vão ser tirados, eu creio que a economia vai ainda ficar pior. Não sendo pessimista, mas é de acordo com o que a gente vê de realidade. Então, dentro desse parâmetro, a gente tem que ser o mais estratégico possível para poder sair desse emaranhado de coisas e conseguir criar uma estratégia lucrativa, duradoura, para que venha conseguir estar a, passando da melhor forma possível por esse período que a gente nem sabe quando que vai acabar, quando que vai melhorar, mas independentemente da economia, de tudo que acontece, a gente possa passar da melhor forma possível, que a nossa família possa passar da melhor forma possível. E então eu vim aqui compartilhar com vocês esse modelo de negócio que está me ajudando bastante. Ele está dentro de um ecossistema dos meus negócios hoje, que eu não tenho somente um tipo de negócio, mas ele basicamente é um dos maiores dentro desse meu ecossistema. Então eu vou começar a passar para vocês o que é um veículo futura quitação comprado antes dele ir a leilão. Um veículo futura quitação comprado antes de ir a leilão, ele é basicamente de alguma pessoa que se endividou e não está conseguindo honrar com as parcelas, honrar com o financiamento. E o que, que o banco vai vir fazer? E vai vir retomar o veículo dessa pessoa e a pessoa vai ficar sem o veículo, vai perder tudo que deu para o banco, porque entenda uma coisa, a pessoa quando compra um veículo, tanto carro, quanto moto, quanto qualquer outro veículo agrícola, alguma coisa, ela compra o veículo e financia pelo banco. Na verdade, o banco está emprestando o recurso,
é o dinheiro para essa pessoa estar comprando esse veículo. Basicamente, o veículo fica como garantia para o banco caso a pessoa não venha estar honrando este compromisso, pagando as parcelas com os juros abusivos que existem nela, a pessoa vai perder esse bem. Só que, mesmo que a pessoa tenha pago 10, 12, 15, 20, 30 parcelas de 48, 40, já tive um aluno que se tornou meu aluno agora, e ele já tinha pago 46 parcelas de 48 parcelas de um financiamento. E ele atrasou mais de 30 dias uma dessas parcelas, faltando duas parcelas para findar o financiamento. Faltando duas parcelas para findar o financiamento, esse meu aluno, ele não consegue mais emitir, só fica enrolando ele dizendo que vão mandar o boleto, porque ele já está com o valor em mãos, mas não, basicamente eles querem iniciar um processo e retomar o veículo desse rapaz, mesmo ele tendo pago quase que todo o veículo já, faltando apenas duas parcelas com o banco, e o banco vai tomar o veículo dele, pelo menos quer, né? Tomar o veículo dele. Então, é uma máfia, os bancos, os juros são totalmente abusivos, por isso que eu também tenho uma solução. Eu hoje mesmo trabalho para uma das maiores empresas de assessoria financeira do Brasil. Eles estão hoje com 17 unidades espalhadas pelo Brasil todo e cada vez crescendo mais. Por quê? Porque eles trabalham diretamente com isso, com juros abusivos de financiamento bancário. Independentemente de ser financiamento de casa, carro, uh, financiamento de empréstimo pessoal, cartão de crédito, consignado, eles agem em todas essas. E todos eles, embora tenha o Banco Central estipulado um limite máximo para que os bancos venham estar colocando de juro, eles sempre são desrespeitados. Mais de 90% das vezes eles são desrespeitados e não cumprem com aquilo e colocam juros extremamente abusivos, o que faz com que a pessoa não consiga estar honrando com a prestação da casa, com a prestação do carro, com a prestação do empréstimo, com a prestação do juro do cartão de crédito. Então a empresa é focada somente nisso, e por isso que cresce cada vez mais, por causa que cada dia mais cresce o número de inadimplentes em diversos segmentos no Brasil. Agora deixa eu te contar como que eu entrei nesse mercado, como que eu conheci o mercado de veículos de futura quitação. Basicamente, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, basicamente todo mundo sabe a catástrofe que houve em 2024 aqui no nosso estado, e eu basicamente morando na capital e no foco central da onde teve onde foi o foco pior da enchente, que foi ali, eu morava próximo da Arena do Grêmio, não sei se alguém conhece, aqui na capital, que é exatamente do lado do rio, onde transbordou tudo. E o rio, na verdade, ele nem transbordou para o outro lado. O rio, ele entrou, foi pelos bueiros, por isso que a enchente ela veio de uma forma mais amena e veio levantando tudo, diferentemente da cidade de Canoas, que é o lado que ela ultrapassou por cima, e por isso que houve muito mais mortes ali naquele local, coisas terríveis, assustadoras. Eu morava em uma casa que ela era de 2 pisos, e tiramos algumas coisas lá de baixo e tal, subimos para cima, aplicamos também o meu tio, minha tia, e ainda nesse período a gente teve que sair. A enchente ela começou, foi numa quinta-feira, a gente achou que não ia dar máximo no meio da canela, alguma coisa, ela foi subindo, e as cenas foram totalmente terríveis. A gente ficava na janela de cima olhando, e era pessoas passando com crianças no barco. No barco não, né? Nas primeiras horas ali eram crianças sendo transportadas de geladeira, dentro de banheira, cenas exorbitantes assim que a gente não vale a pena nem lembrar. Mas tudo Deus tem um propósito, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu creio que tudo, pelo menos na minha vida, colaborou para que
eu me tornasse uma pessoa melhor, para que eu entendesse coisas que eu não havia de entender naquele momento. E Deus ele me abriu uma oportunidade. O que que acontece? O meu carro e o meu carro do meu tio, eles ficaram submersos, somente submersos, tapado até em cima de água, porque a água deu, pelo menos no local onde eu morava, ela bateu 2,20 metros em torno disso. Então, ela praticamente chegou ali no segundo piso da casa, que era uma casa de 2 pisos bem alta. E a gente saiu ali 4, 5 dias depois, sem água, sem comida, somente pessoas que entravam de barco ali, mas depois do final do dia, no domingo, que foi um dos dias principais, tinha muitos empresários que estavam ajudando, levando água, levando algum tipo de mantimento para as casas das pessoas que moravam, obviamente, no segundo piso e que ainda não haviam saído. E a gente deixou, só que daí na segunda-feira era um deserto total, a gente não conseguia contato com quase ninguém. Ainda bem que a gente conseguiu um barquinho passando bem longe, que o cara escutou nossos gritos e veio até então, disse que ia nos socorrer. Daí deu em torno de uma meia hora, voltaram com um outro barco, 3 rapazes, e aí eles conseguiram estar socorrendo a gente, eu, minha esposa, minha tia. Saímos somente ali, peguei a minha mochila com o meu MacBook para poder trabalhar. E saímos dali com os veículos todos submersos. Eles ficaram, os veículos, em torno de 25 a 30 dias debaixo d'água, total. Então, o que aconteceu? Não prestou mais os nossos veículos após isso aí. Como eu sou uma pessoa empreendedora, tendo que começar, teoricamente, do zero novamente, começou ali aquele período de chuvas. Quando começa esse período de chuvas ali e de frio, já foi em maio, eu, alguns anos atrás, eu já venho vendendo todos os anos lareiras ecológicas. Pela graça de Deus, Deus me deu na minha cabeça que eu montei 5 modelos de lareiras ecológicas. Então, o que acontece? A gente ficou alojado em uma casa em Cachoeirinha, que era uma casa do irmão do meu tio, e daí do tio da minha esposa. E nessa casa, mesmo com diversos locais trancados, a gente precisava fazer alguma coisa para sobreviver. Um amigo meu me levou uma cesta básica e a situação era bem complicada. E sem veículos, né? Então o que que acontece? Dentro desta casa eu peguei e comecei a fazer, juntamente com meu tio, compramos madeiras e coisas, e eu consegui começar a fazer, fui em serralheria também, a, o meu modelo carro-chefe, digamos assim, que é mais fácil de fazer, de lareiras ecológicas, porque estava começando o inverno. E a gente começou a vender lá dentro dessa casa, pessoas vindo, algumas pessoas não conseguiam vir, outros queriam que entregassem em Porto Alegre, não tinha como, estava tudo trancado, o bairro Sarandi, está tudo trancado lá em Canoas, devido ainda à água não ter baixado. Mas dentro do redor, como eu também sou gestor de tráfego, então a gente pega com as ferramentas que a gente tem, com os recursos que a gente tem no momento e faz o melhor com aquilo. E Deus foi tão grandioso e misericordioso que nos abençoou de tal forma que não nos faltou nada durante esse período que foi totalmente crítico para milhares de pessoas. E começamos a vender as primeiras lareiras e as pessoas buscando e a gente gastando 80, 100, quase R$ 200 às vezes de Uber, ganhando muito pouco na lucratividade para poder estar entregando essas lareiras. E foi um período complicado, mas Deus honrou em todo o tempo. Baixando as águas, o meu tio ele conseguiu emprestado um carro com ex, o ex-genro dele. E aí, um carro, digamos assim, antigo, mas que nos quebrou o galho, nos serviu bastante. E aí ele voltou para tentar reconstruir a loja dele, que ele também conserta celular, e era o carro que a gente usou para entregar algumas lareiras também e começar a fazer um caixa. Dentro disso, eu estava juntando dinheirinho. E aí eu me deparo com anúncios na internet, estava tentando buscar um carro que a pessoa financiasse, que direto, alguma coisa assim, que facilitasse o máximo possível para que eu desse de entrada em torno de 3 a 5 mil reais que eu já tinha guardado
nesse período com muito custo para poder estar entregando as nossas ladeiras nos outros locais, porque estava baixando um pouco mais a água. Dentro disso, eu me deparei com um rapaz na internet onde ele estava vendendo e ele me aplicou um golpe, aonde foi feito da seguinte forma. A forma que ele aplicou esse golpe foi que ele iria me vender um veículo, até era uma caminhonetinha de uma Peugeot Escapade, se eu não me engano, que daí tinha um porta-malas e poder estar entregando as ladeiras. Tipo, pá, perfeito, top. Daí ele me falou um valor de parcelamento que eu iria pagar para ele R$ 500 por mês, dando R$ 4.000 de entrada nesse veículo futura quitação. E aí eu não entendi mais ou menos como que funcionava, mas ele disse, não, meu irmão está trazendo ela de outro lugar, e daí me passou o endereço desse rapaz em Gravataí. Eu fui até o endereço desse rapaz em Gravataí, eles não tinham chegado ainda, e quando chegaram, estavam todo espiado assim, eu disse, pai, eu não sei como é que funciona esse cara, mas achei que o cara era parente, realmente, que ele falou que era irmão desse outros rapazes que chegaram, e ele, não, pagando o dinheiro aqui, o cara me pagando aqui, vai estar tudo certo e coisa, não, já vou pagar ele aqui, que era eu pagar o cara que eu tinha falado na internet que tinha me vendido naquela situação. Resumo da situação: as pessoas estavam com medo de mim, eu estava com medo delas, porque eu não sabia qual era o vínculo que eles tinham com o cara que eu estava falando, e aquele receio delas eu não sabia também qual é que era, e eu estava ali. O que que aconteceu? Eu estava com já o documento do carro na minha mão, eu estava já com a chave do carro na minha mão, somente esperando para eu sair, fazendo o pagamento para o cara que eu estava negociando, porque eu não estava negociando com eles, e fazendo a negociação, mandando dinheiro para o cara já ia mandar a parte deles, e eu iria sair com o carro tranquilo. Eu tinha uma negociação com o cara que eu estava falando no telefone. Só que o que que aconteceu? Como os caras não sabiam se eu era embolado, teoricamente, com esse cara que eu estava falando, eles pegaram e ficaram na deles ali. Até senti um pouco meio de medo, assim, tipo, mas esses caras, né? Até fiquei com medo também. Não sabia, de bah, tomara que dê tudo certo. Tava ali eu com a chave, com o documento, e tentei fazer o Pix pro rapaz de R$ 4.000. E o Pix voltou. Não deu, mas que droga, que coisa. E na verdade acho que era um aviso de Deus, que não era para ele estar fazendo. Mas como os caras não sabiam também o meu vínculo com o cara, eles ficaram na deles ali, não, não deu, tava só esperando. Pedi outra conta pro cara. O cara me mandou outra conta com o nome lá de um cara daí, e eu fiz. E daí foi. No momento que foi, eu digo, ó, tudo ok aqui, gurizada, ó. Já mandei o dinheiro pro cara, não, tranquilo, a hora que pingar o dinheiro aqui pra nós, já vai estar tudo certo. E aí não pingava e não pingava o valor. Aí comecei a conversar com eles um pouco mais, e aí eles perguntaram, tá, e esse cara que tá falando contigo, ele... Tu tá pagando quanto pra ele? Que mal pergunte. Eu falei, não, eu tô pagando R$ 4.000 pra ele. E o resto ele vai fazer parcelado pra mim. Aí eles se olharam, e aí desconfiaram assim, eu digo, por quê? Aí eles disseram, não, porque eu, o cara que era o dono do carro, estou vendendo o meu veículo é por 14 mil. Estava querendo 15,5, e ele veio e me ofereceu 14, e a hora que ele botar os 14 na minha conta, eu vou liberar o carro para ti. Então, basicamente, foi que eu já comecei a desconfiar, porque, como assim? Então, o cara vai pagar para ele, vai me ajudar, e depois eu vou pagar pro cara parcelado? Tá muito bom para ser verdade. Aí eu já gelei ali. Nesse momento entra a esposa do cara que não estava. Em torno dos 10 minutos ela pegou e chegou, de um deles, que era a casa dele. E ela fala, não, isso aí deve ter sido um golpe, porque não pode alguma coisa. E o cara, na mesma hora, pegou e bloqueou tanto eu quanto eles. E aí eu tinha acho que em torno de uns 5, 6 mil guardado, R$ 4.000, que era quase todo o meu dinheiro, foi por água abaixo nesse golpe que eu tomei. Então,
explicando para vocês, esse foi o modo que eu entrei para este mercado. Existem outras pessoas que estão aí vendendo, falando, eu mesmo já vi, entrando, alugando casa, tipo dois players alugando casas e indo lá e dizendo, esse eu comprei por tanto, esse eu comprei por tanto. Eu não vou fazer isso porque não que tu não consiga comprar no valores que eles estão falando, entendeu? Mas eu prefiro ser mais sincero, falar como que eu conheci, como que eu consegui, como que eu opero e o porquê que eu posso estar ajudando outras pessoas. Então, pelo menos o meu modo operante é esse, entende? Ah, seguindo a história, eu fiquei sem dinheiro, sem nada, muito triste, tive que pegar um Uber para vir de novo para casa. Falei para minha esposa, ela quase que nem acreditou, ficou muito mal também. Mas o que que acontece? Não podemos chorar pelo leite derramado. Vamos para cima de novo e vamos conseguir. O que que o cara pegou e falou lá? Estava até trazendo um carro que era de Santa Catarina, um Palio e outro carro lá. Ele falou, cara, valeu, vi que tu é um cara legal, que tu é tal coisa. Vi que tu é de boa índole. E, cara, faz assim, se tu me conseguir R$ 5.000, eu te consigo um carro, te parcelo aí uns R$ 500 por mês. Ah, aquilo foi uma coisa assim. Ah, me abriu os horizontes, só que eu não tinha agora R$ 5.000 pra poder estar pagando o cara. Ele tinha trazido um Palio lá, só que um Palio todo ferrado. Até tem um vídeo no meu Instagram onde eu mostro esse Palio. Peguei esse Palio agora, tá todo ferrado aqui, tal coisa, mas Deus sabe todas as coisas. Em pouco tempo eu sei que Deus vai me honrar, eu vou ter um carro muito melhor. Tá? Foi bem legal assim, que às vezes eu faço os vídeos para o meu eu do futuro olhar, até para a gente saber de onde que a gente sai, tudo que Deus faz na vida da gente, sem para a gente não perder aquele senso de gratidão, porque a gente entra num mundo de negócios, de coisas, de processos, e o dia ele vai te consumindo, e às vezes tu vai esquecendo da onde Deus te tirou, vai esquecendo que hoje tu está com coisas que eram sonhos que tu tinha, que hoje estão sendo realizados, que já foram realizados, tu já está na tua mão, tu não está dando valor, não está nem parando para prestar atenção e ter gratidão por aquilo que Deus já te deu, que na verdade foram pedidos teus, que Deus já te entregou mais do que tu tinha pedido e tu agora está em busca do próximo pote de ouro que tu acha que é lá que vai estar a felicidade. A felicidade ela está nas coisas mais simples possíveis. Só que às vezes é fácil falar, Igor, tu tá num carro legal, tu tá falando aqui depois que as coisas passaram, mas vivam o presente, porque o presente já, o próprio nome diz, né? Ele é um presente. Então, desculpa que esse vídeo está ficando longo, também assiste quem quiser. Quem quiser vai conseguir ter um bom retorno, eu creio, porque eu estou entregando o ouro aqui mesmo. Só que antes eu precisava contar como que eu conheci esse mercado, então foi através de golpes assim. Resumindo, esse mesmo cara que me ajudou foi mais um golpe também que eu tomei, só que um golpe um pouco menor. Antes disso, eu tentei comprar um carro por aqui porque eu achei que era mais seguro. E tinha me indicado um rapaz até que era pastor, que era em Santa Catarina, que ele também vendia carros assim, um pouco mais barato e tal, só que eu não sabia como que funcionava a realidade do negócio. Fiquei com medo, não comprei. Só que quando eu fui nesse cara, olha como Deus age e faz as coisas. Esses caras conheciam o cara que tinha me indicado e que eu não fui comprar e quis comprar com outro cara, que na verdade eu fui cair num golpe e os caras também ali que não eram, nem conheciam o cara, não realizaram o negócio comigo, porque eu caí no golpe, fiquei sem dinheiro, mas também estavam comprando esses dois veículos que eles estavam trazendo, era lá do cara que tinha me indicado. E eu, opa, então o cara é real. Mas o que acontece? Lá no cara, se eu fosse comprar, teria que ter 10, 15 mil reais e eu não tinha esse valor. Agora o cara que trouxe o carro lá do outro cara, ele está me disponibilizando
oportunidade de ouro para mim estar comprando. Dar apenas 5 mil reais de entrada, parcelar diretamente com ele, e aí eu fico com um carro para poder estar entregando as minhas lareiras. Bom, tá, foi o Igor. Aí esse meu tio, ele pegou um carro emprestado do ex-genro dele, que era uma Megane, uma, não, uma Scenic. Aí o que que acontece? Ele estava voltando a operar na loja lá e ele emprestou essa Scenic, mesmo estando meio guaripada, meio mal das pernas. Foi o que a gente utilizou. Esse meu tio, eu coloquei ele fazer também, uma ajuda para ele, coloquei ele fazer umas lareiras para mim, pelo menos as caixas das madeiras, as coisas, e fomos fazendo umas lareiras. Depois que a gente voltou para casa, após um mês e pouco fora de casa, a casa dele destruiu toda, a loja dele destruiu toda, até eles ficaram em torno de mais, acho que uns 20 a 30 dias na minha casa, lá em cima também, onde não tinha pego a água. E aí o que que acontece? Ele me emprestou para mim estar fazendo algumas entregas porque já tinham baixado as águas. Então o que que acontece? Peguei essa Selic, fomos lá, entregamos outras, e o que acontece? Conseguimos novamente, entregando no frio, comprando pedra, comprando madeira, vidro, montando, eu mesmo montando, às vezes eu tio montava a madeira, eu já terminava de montar as outras coisas, comprei uma parafusadeira, e pau, e trabalhando. Também atendendo alguns clientes ainda de tráfego pago que eu faço, que eu sou gestor de tráfego também, atendendo algumas empresas, porque nesse período eu estava acho que com torno de 10 a 15 empresas que eu atendia, de casa mesmo, mas eu perdi vários clientes na enchente, porque eles perderam todo o negócio, os negócios não existiram mais, ou aqueles que conseguiram se recompor estavam sem recursos. Alguns eu me segui fazendo de graça, teoricamente, por um período até eles se reequilibrarem, mas ainda continuo com pessoas que me ajudaram muito nessa situação. E aí o que acontece? Consegui os 5 mil reais, tenho até vídeo gravado disso, talvez eu venha postar aqui posteriormente, onde eu consegui estar fazendo as entregas com este veículo. Peguei o carro sem freio, todo errado, todo coisado, até vídeo que eu gravei. O que que acontece? Eu dei 5 mil reais para esse rapaz, na bucha, dinheiro sim, dei os 5 mil reais para ele e, e consegui pegar o carro. Nossa, eu fiquei numa felicidade, numa coisa, de começo, em algo extraordinário, assim, nem sei explicar qual foi a situação. Aí, só que o que acontece? Eu já peguei esse carro, ele já estava na oficina. O cara tava para fazer alguns ajustes, alguma coisa no motor, que tava dando uma batida, que não sei o que. Assim, o cara contou um xalala para mim, né? Eu, como não entendo nada de carro, de mecânica, de coisa, assim, muito pouca coisa, peguei, tá tranquilo, só preciso de um carro andando, tá? Não, bota água nesse carro. O carro baixando a água o tempo todo, baixando a água o tempo todo. Na verdade, eu não sabia, mas o carro estava totalmente sem força, o carro estava totalmente sem freio. Fui viajar, fui na minha mãe, que mora a uns 150 quilômetros da região aqui de Porto Alegre. E na volta vim sem freio, vim sem desembaçador, vim com meus dois meninos numa situação terrível, assim, né? 40, 50, no máximo 70 quilômetros por hora, sem enxergar nada na frente, de noite, passei um sufoco terrível. E depois chamei o cara, eu digo, não tem condições esse carro, assim, ele tá baixando água o tempo todo, tal coisa. Levei lá nessa cidade daí que a minha mãe mora, levei ele no mecânico, o cara falou, não, isso aí tá queimado, é a junta do motor, tem que fazer do mínimo, toda a parte de cima do mínimo, vai gastar uns 3,5, meu Deus do céu, não tem esse dinheiro, tá. Chamei o cara, expliquei, aí o retorno do cara já foi totalmente diferente. Tu não tinha dinheiro nem para comprar uma bala, eu peguei e te ajudei. Tu não tem dinheiro nem para comprar um carro, daí tu tá reclamando daquilo que eu fiz por ti. Digo, cara, não tô reclamando. Tu me deu uma baita de uma ajuda e tal, só preciso que o carro esteja bom, tal coisa. Não, tu tem que assinar o contrato, que eu não sei o quê. Resumindo, ele queria me cobrar um carro que era 15 mil reais. Ele queria me cobrar mais 22, fora os 5 que eu tinha dado, daria 28 mil. E o carro fumando, o carro
carro sem freio, o carro, resumindo, todo esgualepado. E o cara cheio da onda, o cara me humilhando. O ser humano é uma coisa muito complicada, complexa, porque as pessoas são uma coisa antes de ter uma coisa, depois são outra coisa, depois que tem aquela coisa. A maioria das pessoas também diz, o fulano mudou porque ele começou a ganhar dinheiro. Nada, o fulano somente potencializou aquilo que ele não podia ser porque ele não tinha dinheiro. E eu não estou falando do dinheiro do cara, estou falando do nível que as pessoas são. Uma coisa antes de ter um determinado recurso, antes de fechar um negócio, após fechar um negócio. A situação é bem complicada, mas o vídeo não é sobre isso. O vídeo é sobre como que eu vou te ensinar a tu também ganhar dinheiro e tu também ter condições de dar uma vida melhor para tua família, ou potencializar o teu negócio, ou deixar ter uma nova fonte, uma nova vertente de negócios que eu já tenho um negócio estruturado. Então o que acontece? Eu trabalhei de novo com aquele mesmo carro, bota água, bota água, bota água, e o carro sem força, não subia na subida, e tinha que botar uma primeira e socar tudo que dava para poder fazer. Sofremos bons percalços com aquele veículo, tanto que daí eu juntei dinheiro. Deus, ele é tão misericordioso que em um mês, menos, eu já tinha conseguido juntar o dinheiro. E aí eu fui a Santa Catarina, e aí esse cara me indicou lá, esse cara que realmente vendia os veículos dessa forma, de futura quitação. Aí ele me explicou basicamente como que funcionava, e eu fazendo perguntas, porque onde eu entro, eu sempre vejo e entendo todo o ecossistema de como que funciona o negócio. Tá, mas como é que tu capta o negócio? Como que tu faz o negócio? Como tu negocia o negócio? Como que tu chega no resultado final? Isso tudo dentro da empresa que eu trabalho, dentro de outros negócios que eu entro do meu cliente, eu consigo estar estruturando tudo para ver onde que eu consigo estar mexendo, quais são os gargalos, quais são as dificuldades, quais são os benefícios, como que eu posso estar potencializando. Se tu faz um X, tu gera 2X, como é que então com 10X aqui eu consigo gerar daí 20X, eu consigo estar estruturando um negócio para escala. E dentro disso eu também estava fazendo, daí ele me explicou algumas coisas, e a partir daquilo que ele me explicou, eu consegui estar comprando de um cara lá que ele me levou para estar comprando um veículo de futura quitação, que também vendia basicamente da mesma forma que ele. Eu consegui estar comprando um veículo. Como é que é o nome do carrinho preto que eu comprei? Eu comprei um Fiesta Hatch, aqueles Rocan preto. Eu posso ver depois se eu acho alguma foto desse veículo. Foi a maior felicidade, né? A gente foi de ônibus para lá, eu e minha esposa. Conseguimos estar comprando, eu tinha acho que 15 mil na conta. E daí eu acabei dando. O carro era 12. Aí eu dei 10 mil para ele. E no primeiro negócio, coisa, ele confiou em mim. Ele disse: Não, vou te dar a procuração. Quando terminar de pagar, então, 12 mil, vou te fazer mais 2 de mil. Mas Deus é tão bom que quando eu estava chegando lá, eu não tinha condições, e tinha um Agile que estava chegando lá para negociar. E na verdade, o cara depois não negociou, ficou se fazendo com ele lá. Aí eu desci, paramos em Torres, tomamos um café, ficamos no hotel ali porque estava bem cansado. Acordamos no outro dia, tomamos um café, fomos na praia. Eu estava muito feliz com aquele carro. E aí aquele carro já estava financiado há um tempão, e aí já estava até pronto a quitação, já teria quitação bem baixa se eu quisesse estar quitando. E o que que acontece? Eu vim conseguir fazer mais entregas com aquele carrinho, e ainda estava com outro carro. Então, para quem já não tinha nada há um mês atrás, um mês e meio, eu estava com 2 carros na minha garagem, que nem garagem eu tinha. Então, Deus, ele é maravilhoso, misericordioso. Aí o que que eu fiz? Rapaz, eu preciso te devolver esse carro porque não tem. Então não sei o que, se tu é macho, tu traz aqui, não sei o que. Não, tô indo aí. Bom, quando eu cheguei na casa do cara, não, eu não tenho todo o dinheiro pra ti, eu tenho 2 mil ou 2.500. Ele me deu somente a metade, me deu 2.500 reais. Não, a semana que vem, tu sabe que eu tenho vários carros financiados, que não sei o que, papapá, tá. Aí chegou, a mulher do cara veio me entregar o carro. O cara tava todo macho, todo.
esplêndido, machão, e que faz, que acontece, e que grita no telefone. Cheguei na casa do cara, o cara mandou a mulher dele me pegar a chave do carro, coisa, e me entregar o dinheiro. Fez um Pix pra mim de R$ 2.500 na hora que eu cheguei no portão. Ah, minha mulher vai aí que eu tô mal, que eu tô não sei o que. Aí o cara ficou mal, ficou mal da gripe, mal não sei o que, ficou mal de tudo, né? Mas tudo bem. Eu fui lá pra ter confusão também. Resumindo, pressionando ele, ligando. Um mês depois ele me mandou R$ 500. Porque a minha esposa estava fazendo uma cirurgia e coisa e tal. Acho que ele meio que se comoveu um pouco com a situação, me mandou R$ 500. Ficou me devendo R$ 2.000. Nunca mais. Ainda me xingou outro dia no telefone. Tu não tinha dinheiro pra comprar nada, nem um carro, tu não tem nada, tava querendo, não sei o que, tipo, menosprezando a pessoa. Nunca menospreze a pessoa. O mundo ele gira todos os dias. Todos os dias o mundo gira. Por que será que às vezes tá dia agora? Daqui a algumas horas vai estar noite. Daqui a algumas horas vai estar dia. Nunca menospreze, nunca guspa pra cima, daqui a pouco volta. Quando tu tá em cima, cuida o que tu faz. Porque a gente planta todos os dias. Todos os dias a gente planta. E independentemente da tua tu tem total opção de colher, de plantar o que tu quiser. Mas tu é obrigado a colher fruto daquilo que tu plantou. Só que tudo que tu plantar, volta muito mais. Só que o erro das pessoas é que acha que vai voltar do mesmo lugar que tu plantou. Ah, plantei a semente aqui, vou ficar cuidando ela para ela germinar e eu quero que ela dê o fruto. Não, só planta. Anda mais um pouco. Planta, planta. Planta coisas boas. Uma hora vai vir, mas só que não vai ser daqui. Deus ele nunca ficou devendo nada para ninguém, tu nunca vai dever nada para Deus. Ele sempre vai te retribuir no mínimo 30, 60 ou 100 vezes mais, no mínimo, no mínimo, às vezes muito mais. Só que o que tu planta de ruim também vai voltar. Eu sei que muitas coisas que eu já vivi, que posso viver e que vivo, talvez seja de plantações que eu não fui tão bom assim. Por isso que tem que se conscientizar que planta as coisas boas. E o mal que está no outro não tenta retribuir da mesma forma, que tu vai estar se tornando tanto quanto ou pior do que o outro que fez aquilo. Bom, mas isso não é o principal intuito do vídeo. Então eu já te expliquei aqui como que eu conheci esse mercado. E aí eu tomei esse outro golpe, mas agora eu estava com outro carro, que eu já sabia do cara que realmente tinha a fonte dos veículos de futura quitação lá em Santa Catarina. E aí o que acontece? O irmão desse cara, ele também tem uma loja de carro que tem em torno de 150, 180 carros. Em torno sempre de 10, 20, 30 carros são de veículos de futura quitação. O que acontece? Entra uma rotatividade, tu compra um veículo de futura quitação, esse veículo de futura quitação, tu consegue estar fazendo a quitação, tu pode botar ele para a loja para vender por a FIP ou abaixo da FIP. Então os caras têm um fornecimento até mesmo de, vou dizer, um atacado para outras revendas que compram deles com veículo abaixo da FIP, onde eles ainda têm uma lucratividade. Não sei se você está pegando a linha de raciocínio. Eu vou ir fazendo mais vídeos para me tornando o mais didático possível. Mas basicamente funciona da seguinte forma. Uma pessoa ela está endividada, não consegue mais pagar a prestação do veículo. Qual que é a solução para essa pessoa? O banco vai ligar desesperadamente querendo que ela faça uma entrega amigável do bem, dizendo que ela não vai ficar mais com dívida. Mentira do banco. No mínimo 80% das vezes, de acordo com o número de prestações que a pessoa pagou, ela não pagou a totalidade do valor que cabia dos juros do financiamento. O que que esse banco ele pega e faz? O banco ele vai pegar, vai te tomar o teu bem, vai levar, digamos assim, vamos fazer uma conta. Eu financei um carro de 100 mil, só que eu vou estar pagando em torno de 230 mil. No total de tudo, com as prestações para o banco, em 60 vezes, digamos assim. Dei 30 mil de entrada, faltou 200 mil. Só que o carro é 100 mil, valor de FIP.
Aí eu fui lá, paguei 50 mil do valor dos 200 mil que ainda falta do carro, que vale 100 mil. E cada vez, ano que vem, o outro, daqui a pouco, quando tu terminar o financiamento, ele vai valer uns 80. Mas tudo bem. Hoje vale 100. E tu ainda tem 200 mil para pagar. Tu já pagou 50 mil em prestações, não sei quantas, 10, 12, 15, 18. E ainda falta ali um monte de parcelas para te pagar. Tu já pagou 50 mil, mais 30 que tu deu, 80 mil. Mas ainda falta 150 mil, sendo que teu carro vale 100. Esse teu carro que vale 100, ele vai pro leilão. Tu não conseguiu pagar, eles retomaram, tu não quis entregar, na entrega amigável, independente, vai ser da mesma coisa. Esse carro ele foi para o leilão. Esse carro que ele foi para o leilão de 100 mil, ele é um veículo somente retomado pelo banco. Então ele é o veículo que sai mais caro no leilão. Vendeu lá por 70 mil reais. Só que tu devia 150. Então o veículo foi leiloado por 70, digamos, pagando todas as taxas ainda, porque tem taxa do leiloeiro, tem o pátio, tem tudo, entendeu? 70 mil reais saiu o teu carro. O cara que comprou teu veículo retomado por 70 mil reais fica com ele para legalizado de novo, o banco legaliza para ele estar andando normalmente e tal. 70 mil para 150 que tu ainda estava devendo, 150 são 50, são mais 30 mil. Tem uma dívida ainda, um déficit, um prejuízo que tu deu para o banco de 80 mil reais. Porque o que valia não era o teu carro. O que valia era o teu financiamento. É o quanto eu te emprestei, o quanto eu cobrei de juro, essa é a tua dívida. Nós pegamos o carro como parte da dívida. Então, o que, que vai acontecer nesse momento? Esses 80 mil reais, eles vão voltar como dívida ativa para ti. Porque não foi vão voltar com dívida ativa para ti. Essa dívida ativa é uma dívida judicial, ela não vai prescrever em 5 anos, como a gente fala popularmente, caducar. Ela não vai caducar em 5 anos, ela vai caducar em 20 anos. Prescrever, arquivar em 20 anos. Então, durante 20 anos, eles podem, daqui a pouco, tu ter uma casa no teu nome, eles querem penhorar a casa para poder cobrar aquela dívida. Tu ter um outro veículo no teu nome, penhorar o veículo para pagar aquela dívida. Dentre esta situação, entra agora o que eu ensino no meu treinamento Start antes do leilão, que é tu conseguir comprar o veículo dessas pessoas que estão endividadas, que vão perder o veículo para o banco, que vão ficar devendo para o banco e ainda vão ter a vida financeira afetada por diversos anos por causa dessa situação. Essa pessoa ela vai te vender esse veículo em torno, porque às vezes pode ter pessoas que entregam somente a dívida, que já é um bom negócio para ela. Entregam somente a dívida, já é um bom negócio para elas. Porque daí eu vou aqui o Igor, eu vou assumir a dívida dessa pessoa. Quando eu vou assumir a dívida dessa pessoa, ela vai retirar o veículo do local da onde ela mora. Digamos que ela mora em São Paulo. Eu vou retirar ela do veículo de São Paulo, vou botar para outro estado, vou botar para outra cidade. O mínimo que tu tem que fazer é deixar o carro no mínimo 3 quilômetros longe do local aonde tu colocou como teu endereço, tanto de trabalho quanto de residência, quanto de residência de parente, porque eles vão pesquisar pelo teu nome, eles vão ver tudo onde tu já cadastrou algum tipo de telefone, algum tipo de endereço. Então, basicamente, a melhor opção é tu vender esse veículo para futura quitação. E quem está me ouvindo também, que também está nessa situação e que não quer aprender ainda a executar isso, mas quer apenas se livrar disso, pode me chamar também, que eu resolvo a sua solução. Tanto eu quanto alguns parceiros e também hoje alunos que executam a mesma estratégia. Você vai passar, o Igor vai lá e vai pagar de 10 a 30%, dependendo do número de parcelas que você pagou do financiamento. Vai pagar no veículo. A pessoa vai ficar com o valor, vai ficar ainda devendo para o banco, mas aí eu tenho outra solução sob medida. Porque essa pessoa ela vai ficar devendo para o banco. Beleza? Só que o contrato que ela fez com o Igor se responsabiliza de estar quitando este veículo dela em um prazo
em torno de 12 meses. Por que 12 meses, Igor? Não sei quantas parcelas ela está atrasada. Olha só, algumas instituições, dependendo delas, entra uma chamada dívida de risco. Todas entram, mas cada uma em um período. Dependendo do período, varia em torno de 6 meses, varia em torno de 12 meses, no máximo 18 meses. Só que quando a pessoa ela vende o veículo para ti, geralmente ela já está com parcelas em atraso. Geralmente ela está com pedido de busca e apreensão. Pedido de busca e apreensão, vamos terminar já com essa dúvida pertinente que várias pessoas me mandam. Posso andar com um veículo que está com busca e apreensão? Pode, meu querido. Pode, minha querida. Pode andar com um veículo que está em busca e apreensão. Mas como se ele está em busca e apreensão, eu vou parar numa barreira, vão prender o meu carro, vão prender tudo, vai dar tudo errado, vou perder o dinheiro, vou perder tudo. Não. Pode parar em qualquer barreira. Eu já andei com veículos que estavam futura quitação, posso andar de novo, porque eu estou sempre comprando e vendendo algum veículo. E pode parar sim. O que são basicamente as coisas que tu vai ter para apresentar para o guarda quando ele te parar, tanto numa rodovia federal, quanto numa rodovia estadual, quanto dentro da tua cidade ou de qualquer outra cidade? Habilitação, documento do veículo. Documento do veículo, o que importa? Não é o IPVA. O IPVA ele vence bem antes do que todos os licenciamentos. Então tu vê o final da placa do teu veículo, vê qual que é o último dia para tu poder estar andando de forma legal com o teu veículo no teu estado a partir do final da tua placa, e o teu licenciamento tem que estar em dia. Não pode estar vencido. Teu licenciamento não estando vencido, tua habilitação estando ok, veículo ó, segue o rumo. Muito obrigado, meu amigo. Segue viagem. É assim que funciona. Ah, mas merendeiro, o carro do fulano, do ciclano, do beltrano. Quando tu comprar um veículo futura quitação, geralmente veículos acima de 50%, tanto da concessionária do João da esquina, quanto da Chevrolet, quanto do que sai de dentro, zero ou qualquer outra coisa, geralmente, não é sempre, mas geralmente, ele sai com um rastreador. Só que tu não pode mandar em qualquer pica-fumo da esquina que vai dizer, vai abrir a caixa de fusível e vai dizer, não tem rastreador, tá limpo o veículo, pode andar tranquilo. Daqui a pouco o oficial de justiça vai pegar, vai na tua casa através do rastreador, vai pegar o veículo, tu vai perder o que tu deu pra pessoa. Então o que acontece? Tu vai numa pessoa especializada, tem gente que abre às vezes todo o painel do carro, abre tapete, abre negócio, paga um dinheirinho. Não vai ser muito em comparação com todo o lucro que tu tá tendo no carro. E deixa o cara mexer em tudo. Às vezes tem dois rastreadores, tem um lá na bomba da gasolina, tem um aqui na caixa de fusível, tem um aqui que é dentro do painel. Eles colocam em qualquer canto, entendeu? Estão cada vez mais criativos. É ilegal? É. E aí se tu tiver ainda um rastreador que tu pegou e tirou, tu grava tudo. E aí o que tu faz? Dentro do meu treinamento, se tu entrar pro meu treinamento, eu não estou te obrigando a tu entrar pro meu treinamento, eu estou te explicando como que funciona esse mercado. Mas se tu quiser, o meu treinamento ele é o treinamento mais barato do Brasil. Tem, acima de mim, outros 3 players, que eu não vou falar o nome, claro que eu não vou falar o nome, só que eles cobram 3, 4, 5 mil reais pelo curso deles. Daí eles dizem, não, tu vai receber os documentos para tu fazer o negócio, documentos feitos por advogado, tal coisa. Eu tenho os documentos também feitos por advogado, tudo certinho para todas as negociações. Tenho a lista secreta dos bancos, tenho tudo e cobro no mínimo, o mínimo, eu cobro 1/3. Estou começando a cobrar agora. Toda a infraestrutura que eu entrego tá muito ridículo de barata, porque eu quero democratizar esse negócio, porque tem um mercado gigantesco. Só que tem pessoas que podem estar mudando de vida. Cara, os caras cobram um valor que o cara podia ter pagado o treinamento e a aquisição já do primeiro carro. Os caras estão cobrando só para poder passar o conhecimento, cara. Aí eu olhei para isso e eu pensei, claro que eu quero lucrar um valor também. Olha toda a parada que eu sofri para aprender o que eu sei.
Aprendi na pele, eu aprendi tomando golpe, aprendi tomando outro golpe. Depois eu fui lá, Igor, quem é que não teria desistido nessa parada? Eu fui lá e eu vou estudar mais. Eu vou estudar mais como que funciona, como que faz, como que lucra, como que isso, o que que dá para fazer, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para fazer assim, dá para fazer assado. Agora eu vou passar de graça? Não. Só que eu também preciso cobrar 3, 4, 5 mil reais. Vai ter gente. Tem gente, os caras estão vendendo com 7 mil alunos. Tenho 4 mil alunos. Tenho 5 mil alunos. Legal. E se eu cobrar menos e entregar mais? Over delivery, que a gente chama. Vou cobrar menos, vou entregar mais. Vou cobrar bem menos, vou entregar bem mais. Vou entregar uma comunidade, vou trocar ideia com as pessoas que também estão fazendo isso, a comunidade própria se ajuda daí. Vou entregar modelo de procuração pública, irrevogável e retratável, sem prestação de contas, a forma mais segura jurídica para tu estar adquirindo o veículo, a pessoa não precisar estar voltando atrás depois, tu não precisar mais da pessoa para poder estar transferindo o veículo tanto para o teu nome quanto para o nome de outro após tu estar fazendo a quitação. Vou entregar um modelo de contrato para tu estar alugando esse veículo. Como que eu vou ganhar dinheiro com veículo de futura quitação? Olha só, o aluguel de veículo no nosso país, ele é uma coisa extraordinária, dá muito dinheiro. Eu também trabalho com isso. Um carro que tu pegar, que tu pode estar pagando um carro de 70 mil, um Argo, um HB20, um Onix, 70 mil, tu vai pagar 10, 15 mil reais. Novinho, 20, 21, 22, 23. Tu pegou por 10 mil reais. Pelo menos aqui no sul, aqui na região de Porto Alegre, onde eu moro, tá 700 reais a semana. 750 reais a semana, dependendo do veículo, para te alugar. Vamos colocar abaixo do mercado. Não deixa o cara se matar tanto para derreter o teu carro. 600 reais a semana. 600 reais a semana, mês mínimo 4 semanas, nós temos 1.200, 2.400. Tira um seguro ali, uma proteção veicular, que daí não tem perfil de condutor, uma manutençãozinha, alguma coisa. Vamos tirar em torno de 2 mil reais por mês. Qual o investimento que tu investe 10 e que tu tira 2 mil todos os meses? Compra o veículo, retira o rastreador, começa uma negociação com o banco e, enquanto tu aguarda a quitação, dependendo da instituição financeira, que dentro do meu treinamento Start antes do leilão, eu entrego uma lista, um PDF bonito, com a lista de todas as instituições financeiras e as principais instituições financeiras e a porcentagem que essas instituições financeiras liberam de redução no valor para estar fazendo a quitação. Além de todos os materiais, além de ensinar como captar. Já vou te largar a barbada, tu pode estar fazendo anúncios no marketplace do Facebook, tu pode estar captando pelo LX, tem essas aí, mas eu vou direto na fonte que eu sei que é a melhor fonte que tem, é o tráfego pago. Por que que eu sei? Porque eu testo, porque eu vivo, porque eu executo. Só que eu não sou o cara que sabe apertar meia dúzia de botão. Eu sou o cara que sabe fazer de forma profissional um negócio para te trazer o melhor resultado com criativo. O que é criativo? Criativo validado. Qual que é o vídeo, qual que é a imagem que mais converte? O que eu faço? Eu entrego tudo para os meus alunos poderem estar subindo. E ensino beabá. Tem 13 aulas hoje, somente ensinando, desde tu criar uma página, até tu criar uma BM, tu criar um negócio, passo a passo, de forma simples, descomplicado, para tu estar botando teu primeiro anúncio no ar e estar recebendo as pessoas com veículos com parcela em atraso, prontas para estarem vendendo para ti no teu celular. Muito tu botar para fazer isso aí, porque o fluxo é grande de acordo com o volume de dinheiro que tu entra. Ah, quanto que eu vou precisar? Já vou te falar. A partir de 20 reais por dia ali, colocando, já vai ter gente entrando, falando contigo, querendo negociar. Tu não quer ficar com esse carro aqui? Anuncia o carro da pessoa.
consegue uma lucratividade. O cara quer 10 no carro tal, FIP tanto tal, bota 12, bota 13, bota 15. Aí eu dou 13 no dinheiro. Não, beleza, vamos aqui, vem aqui no cara, pum, pum, pum. Não quero, vou fechar. 3 é meu, 10 é do cara. Simples, só para tu aprender a fazer a negociação. Fora o que tu vai comprar para ti, o que tu vai conseguir alugar, fora o que tu vai esperar e tu vai quitar, e tu vai andar, e tu vai fazer, e tu vai tá quitando, ganhando alta lucratividade. Existem pessoas, que nem na região de Santa Catarina ali, que eu conheci o cara tem um galpão com mais de 100 veículos e ele tem uma revenda dele. Na revenda, tu sabe que se vende pela FIP, se vende um pouquinho a mais que a FIP e financiado pelos bancos novamente. Então o cara tem um galpão onde ele guarda os veículos, ele adquire esses veículos, já tem um setor comercial onde faz a negociação com o banco. Aqueles que já estão para liquidação, que já estão para quitação, ele quita barato. O carro ficou 3 meses no depósito dele. Ele vai lá, quitou o carro, tira o carro, troca o óleo, faz uma higienização, deixa bonitinho, faz o espelhamentinho, bota para garagem, vende acima da FIP se ele quer, vende financiado novamente. Olha o poder da lucratividade, estou falando de um investidor. Agora a pessoa que quer comprar um carro barato, eu quero comprar um carro de 100 mil, mas eu não tenho ainda esses 100 mil e o juro do banco eu já te falei, no mínimo 2 vezes e meia do carro, às 3 vezes tu vai pagar. O que tu vai fazer? Tu vai conseguir antecipar essa compra, porque com 10, 15 mil tu vai comprar um carro de 70, 80, 90, 100 mil reais. Um carro de 40 mil, 50 mil, tu vai pegar ele até de graça, vai pegar ele por 5 mil, que nem diversas vezes eu já vi. E tu vai estar andando com um carro que tu quer, só esperando a quitação, vai quitar baratinho, daqui a pouco. Aí tu ficou com um carro por menos da metade do valor de mercado. Aí tu pode ir lá vender ele, comprar um outro que tu queira agora, teu próximo sonho, numa outra, e ainda sobrar dinheiro. Então tem diversas, é para 3 tipos de pessoa. Aquela pessoa que quer comprar um carro e não tem o dinheiro ainda para este carro, tu consegue estar comprando ele agora, com um pouco que tu já tem. Tu consegue estar comprando e alugando, ganhando uma lucratividade. Esse mesmo valor da lucratividade tu pode estar utilizando para quitação, e ele saindo mais barato ainda do que já é barato. Ou tu pode estar comprando, guardando, e daí guardando ou utilizando o veículo, porque ele só não pode estar com bloqueio Renajude. Ah, mas Igor, quando que entra o bloqueio Renajude? Eu vou te dizer quando é que entra o bloqueio Renajude. Quando foi pago muito pouco as prestações e o banco processa a pessoa. E o juiz subentende que aquilo pode ter sido um golpe, porque a pessoa pagou somente uma prestação. Pagou somente 2 prestações e não pagou nunca mais. Então pode ter sido um golpe. Então o banco te processa. E como é que entra o Renajude no veículo? Porque tu não se defende, meu querido. Tu não se defende no processo. Ou tu não entrou com um processo contra o banco. Coisa que diferente, os meus alunos não acontece. Porque, eu perdi um carro tal, porque não sei o quê. Não, tu vai pegar o carro, tu vai levar um cara bom, que vai retirar o rastreador, vai retirar tudo certinho, deu. Teu carro não está mais rastreado. Beleza, primeiro passo. Qual que é o próximo risco que pode acontecer? Entrar um bloqueio Renajude. Como que eu faço para que não entre o bloqueio Renajude? Primeiro, tu não me compra um carro com bloqueio Renajude. Pelo amor de Deus. Não compra um carro com bloqueio Renajude. Como que eu vejo se o carro não tem bloqueio Renajude? Eu te ensino, meu amigo, eu te ensino. Lá no meu treinamento tem uma aula exclusiva te mostrando o passo a passo, o site que tu vai, como que tu faz, os dados que tu coloca e vai aparecer se tem, se não tem. Assim tu já sabe como que tu vai adquirir esse veículo sem ter o Renajude. Não tem o Renajude, eu vou te fornecer. Eu tenho a pessoa certa. Eu tenho o cara que cobra no mínimo 3 vezes mais barato do que qualquer empresa que vai fazer isso para ti. Pode mandar. A empresa XYZ me cobrou tanto para tá fazendo o processo para mim. Eu cubro, porque o cara que trabalha comigo
Ele cobra, porque ele faz para mim. Então ele faz em larga escala e eu libero para os meus alunos. Então eu tenho hoje o melhor custo-benefício para você estar colocando o processo no banco de juros abusivos, de redução do valor para poder estar quitando. O que acontece que eu te falei agora há pouco? Vai demorar em torno de 6 meses, 12 meses, 18 meses para a gente estar fazendo a quitação do veículo. Só que quando tu pega o veículo, peguei esse veículo agora, daqui a pouco, peguei esse veículo, eu já vou direto no advogado que o Igor me passa, dentro do treinamento. Eu sou aluno do Igor e eu tenho um diferencial no custo para estar adquirindo total. Já o financiamento, a gente já bota o processo já contra o banco. Então aquela quitação que ia sair para ti daqui 9 meses, ela sai em 3 meses. Por quê? Se tu já tá querendo quitar, senão a gente posterga, sabe como que funciona? Já vai sair rápido, totalmente rápido para ti, se tu tá querendo quitar rápido. Senão ele posterga mais e faz com que o banco baixe mais e mais ainda. E tu vai quitar muito mais rápido esse veículo para tu ter uma rotatividade maior, porque tu vai estar processando o banco. E se o banco já te processou e tu está correndo o risco de tomar um Renajude, ele vai lá e vai te defender. Ele vai entrar com processo e aí vai travar o Renajude, vai derrubar uma busca e apreensão se já tem, não vai entrar uma busca e apreensão se iria entrar, porque tu está se defendendo do processo que o banco botou contra ti. Contra o dono do carro, mas aí tu é representante legal do dono do carro, porque tu tem uma procuração pública, irrevogável, retratável, sem prestação de contas. Então, tu é representante, então tu pode representar. Então não vai entrar a busca e apreensão, não vai entrar o bloqueio Renajude, e se tivesse entrando, vamos tentar tirar isso aí, para poder estar trazendo. E trazendo uma quitação muito mais rápido, muito mais barato. Daqui a pouco tu ia quitar lá por 30 mil um carro de 100, e aí tu já botou o processo no banco, eles já viram o juro abusivo, vamos ficar sem receber. Vamos fazer mais barato. Vamos quitar. É assim que está funcionando. Então é essa forma que eu trouxe para te ajudar. Então, resumindo para vocês aqui, eu criei o método Start antes do leilão. O que é esse método, Igor? Esse método eu ensino passo a passo de como tu comprar veículos, futura quitação antes do leilão, achando os proprietários, captando os proprietários da melhor forma possível, do preço mais baixo possível que existe. E eu te trago outra solução incrível. Tu quer fazer um dinheiro, o que acontece? Eu também, dentro do nosso ecossistema hoje, eu utilizo e tenho também os acessos que eu pago, Igor, aqui, R$ 160 para estar tirando o nome do João, que eu estou comprando um Ford Focus hoje. O João, mas daí eu vou ficar com o meu nome no SPC e tal coisa. Tu vai ficar com o teu nome no SPC, teu veículo vai para o banco, teu veículo vai voltar com uma diferença de um valor, tu vai seguir pagando essa dívida por 20 anos ainda, e tu vai ficar com o teu nome sujo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o teu nome numa lista que nós temos de uma liminar, totalmente sério, complexo, o negócio vai milhares de nomes toda semana, toda sexta-feira a gente coloca, eu faço parte disso, mas não é tudo meu. Eu faço parte desse ecossistema, então por isso que eu tenho um valor muito reduzido, porque eu coloco muitos nomes lá. E eu entrego um link para o meu aluno poder ter o mesmo preço de custo meu. Qual que é o meu preço de custo? R$ 160. Igor, R$ 160 para quê? R$ 160 eu vou te ensinar numa aula a como tu entrar na plataforma com o link que eu te mandei, e aí tu vai ter o mesmo custo que eu. Tendo o mesmo custo que eu vou te mostrar. Aqui tu vai clicar e tu vai comprar um nome na lista do Limpa Nome. Sexta-feira vai, executa a liminar, em torno de 30 a 40 dias está saindo o nome da pessoa que tu colocou ali, de todos os órgãos restritivos. Como que isso funciona, Igor? É ilegal a forma que o Serasa, que o SPC, que o Boa Vista colocam isso lá. Então eles são obrigados, perante todas as regras judiciais que tem dentro da liminar específica, que é executada de forma coletiva, eles precisam retirar. Às vezes demora um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. O que tu vai falar para o teu cliente que tu está negociando? 60 dias. Esse é o prazo máximo que está saindo todos os apontamentos dos órgãos restritivos. Igor, tu vai pagar a dívida, não vai aparecer mais. Não, tu vai seguir devendo. Tu deve no Santander, tu deve 10 mil, 12 mil, tu deve no Itaú, tu deve tal coisa. Vai ficar devendo.
Não vamos pagar a tua dívida, só que essa tua dívida ela vai parar de ser exposta. As pessoas que têm um bom fluxo também de renda, de movimentação bancária, já aumentam o score gigantesco. Que nem um amigo meu que eu fiz agora, semana passada, saiu dele, ele estava com 240 no score do Serasa, ele passou para 676, porque ele tem um bom fluxo de recebimentos. Só que daí saiu todos os apontamentos e os protestos que tinha no nome dele, e aí ele já conseguiu até financiar uma casa que ele estava querendo há tanto tempo. O que que acontece? Tu vai tirar, isso aí vai ser um canhão para te utilizar para estar captando o veículo. Porque a pessoa vai sair o nome dela dos órgãos restritivos em 30, 60 dias. E isso também eu te libero um modelo de contrato lá dentro. Tu tá negociando com a pessoa e tu tá disponibilizando o limpa-nome para ela, que para ti tá saindo a preço de custo por R$ 160, só que esse mesmo processo de limpa-nome, uma empresa séria, que é o que eu faço parte desse ecossistema, custa R$ 700. Eu também vendo separadamente, R$ 700. Se tu quer montar um modelo de negócio onde tu não tem muito recurso, começa vendendo limpa-nome. Tu vai pagar R$ 160 participando do Start antes do leilão, porque eu estou liberando de graça lá dentro. Senão eu cobro R$ 497 somente o treinamento do limpa-nome. Só que se tu entra no Start antes do leilão, tu recebe ele de graça. O link de graça, o treinamento de graça. Tu vai lá e vai comprar. Comprou R$ 160, botou lá o nome do João, tal coisa. Antes de 60 dias vai estar saindo o nome dele de todos os órgãos restritivos. Também tem um sistema onde tu vai botar o nome dele, vai botar, ó, tu tá em todos esses aqui, João, ó, fica contigo aí. Deu ali os 60 dias, pum, saiu dele, ó, tu vai ter toda a relação lá. Baixada a lista do dia 7/3, beleza. O João tá na lista do dia 7, pum. Toma aqui, João, ó. Não tá mais nada no teu nome, não tem mais nada no SPC, nada no Serasa, nada no Boa Vista, nada de protesto. Teu nome tá limpo, João, entendeu? Então eu cumpri o que te prometi dentro do processo. E lá dentro tem um modelo de contrato quando tu fechar com o João, com o limpa-nome, modelo de contrato sem o limpa-nome, modelo de contrato para tu alugar o veículo, modelo de contrato de procuração pública irrevogável, retratável, sem prestação de contas, para tu estar fazendo a negociação da melhor forma possível. Então me diz quem é que te entrega tudo isso. Um advogado a preço de custo, se tu quiser, porque dependendo da negociação, tu não precisa estar botando advogado também, já está na fase lá de tu só dar o checkmate, tu mesmo pode estar negociando com o banco, porque eu também tenho uma aula específica dentro do treinamento. Mas se tu quiser e se ficar mais seguro para ti, eu te libero ele a preço de custo. Eu não cobro nada. Ele já faz esse valor ridículo de barato para mim. Eu disse, cara, tu não consegue fazer para os meus alunos também? Que daí eu libero no meu treinamento. Ele, cara, para ti eu faço. Então, nós temos um ecossistema onde eu consigo estar liberando para você o advogado para estar colocando e já sabendo, entendendo. É um cara que entende do assunto, que só faz isso. Estou liberando também como bônus para você. Outro bônus, pagar a mesma coisa que eu pago no limpa-nome, R$ 160. Se você quiser, consegue estar vendendo em escala, fazendo recursos para estar comprando os veículos ou quitando aqueles que você já adquiriu somente com os recursos provenientes do limpa-nome. Tu vende o limpa-nome a R$ 700, pagou 160. E aí, teve mais de R$ 500 de lucratividade, dependendo da estratégia que tu vai utilizar, que também é ensinado dentro da plataforma. Tu vai estar gastando ali 30, 40, 50 reais para estar fechando o cliente. Vendeu 700. E aí? Ganhou R$ 500, em torno de R$ 500. Tu vendeu 10, são R$ 5.000. Daqui a pouco tu tá quitando, fazendo uma quitação de um veículo teu ou fazendo uma nova aquisição somente com o recurso que tu tá, do limpa-nome. E o limpa-nome tu utiliza muito, porque daí vai ser a principal coisa que tu vai utilizar. Eu vou te dar 5.000 aqui no teu carro. Teu carro não vai pro leilão, não vai voltar a dívida para ti. Em até 12 meses eu vou estar quitando ele. E eu vou estar te liberando ainda o limpa-nome. Eu vou estar tirando o teu nome de todos os órgãos restritivos do SPC, Serasa, Boa Vista, protestos e etc. Então, basicamente é isso. Eu vou estar deixando aqui na descrição, vai ter um negócio chamado assim, Linktree. Lá tem todas as minhas redes sociais. Lá não boto muita coisa aqui do antes do leilão, tá? Mas você pode estar entrando no meu Facebook, no meu Instagram, TikTok, pode estar clicando daí para estar falando comigo no WhatsApp e tirando mais as suas dúvidas. Aquelas pessoas que realmente tiverem interesse,
Aí podem estar fazendo uma call comigo, eu explicando um pouco mais sobre como que funciona, se tiver alguma dúvida, antes de estar fazendo a aquisição. E tem meu Instagram, tem o meu WhatsApp e já tem um link ali se quiser comprar direto já o treinamento, que lá dentro também tu vai ter os acessos do meus contatos, tudo certinho, para estar crescendo, evoluindo e obtendo a maior lucratividade dentro desse mercado. Então, eu desejo uma ótima saga nesse mercado, que é um mercado altamente lucrativo. As pessoas que não quiserem adquirir, tranquilo, se eu puder passar um pouco de conhecimento, vou trazendo de outras coisas aqui. Se tiverem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu posso estar trazendo um outro vídeo tirando essa dúvida, que o meu intuito maior hoje, na verdade, é estar conseguindo ajudar o maior número de pessoas que não têm a mesma oportunidade. Na verdade, que eu tive que aprender no campo de batalha isso, mas se eu puder estar ajudando e facilitando, acho que é isso que é a vida, é sobre isso, é sobre poder ajudar o próximo. Jesus veio, pegou todos os mandamentos, resumiu somente dois: ama a mim, a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Então, se eu puder estar cooperando de alguma forma, te ajudando de alguma forma, independentemente se tu entrar ou não no meu treinamento, eu vou estar fazendo. Então, um grande abraço, fiquem com Deus, e até a próxima.